E hoje nós estaremos meditando em Oséias capítulo 10. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez eu quero te pedir para ler todo o capítulo 10 do profeta Oséias. Nós não estaremos meditando em versículo por versículo, porque senão esse vídeo aqui ficaria um vídeo muito grande. A ideia não é focar no contexto histórico em que o profeta vivia, mas a ideia desta meditação é falar a respeito das profecias que o profeta foi inspirado por Deus, a respeito do tempo futuro e a respeito também do tempo do fim. Acredite, o profeta Oséias ele foi inspirado por Deus para falar mais a respeito dos tempos futuros do que propriamente do tempo que o profeta vivia. Então, eu conto com a sua leitura do capítulo 10. Combinado? Então vamos lá. Oséias capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha só o que diz. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Primeiro nós vemos aqui o texto dizendo que Israel era uma vide frondosa, né? Era uma videira viçosa. Aqui nós vemos a bênção de Abraão sobre a nação de Israel. Existe uma bênção financeira, uma bênção de prosperidade sobre a nação de Israel. Inclusive é um caso muito curioso, porque dificilmente você vai ver um judeu de raça pura mendigando. É difícil você ver um judeu da nação de Israel tendo problemas financeiros. Você vai notar aí que vários empresários de vários cantos do mundo são judeus, grandes CEOs, grandes donos de marcas importantes em todo o mundo são os judeus. Justamente porque a bênção de Abraão está sobre o povo judeu. Agora, não necessariamente um judeu que está debaixo da bênção de Abraão é alguém que faz a vontade de Deus. E esse versículo 1 ele mostra exatamente isso. Porque Israel era uma vide frondosa, era uma videira viçosa, mas estava usando aquela prosperidade da terra para fazer coisas que desagradavam a Deus. Olha só o que este mesmo texto fala em outra versão. A versão é da Bíblia, a Mensagem. Olha o que diz. Israel já foi uma parreira viçosa, uma videira viçosa. Repleta de uvas. Quanto mais abundante a colheita, mais promíscuo era o culto. Quanto mais dinheiro eles ganhavam, mais o desperdiçavam com os deuses. Deuses feitos à imagem deles. Percebeu? Israel estava usando a prosperidade que Deus tinha dado a ele para fazer culto a deuses estranhos. E é muito complicado isso, quando nós recebemos a bênção de Deus e usamos aquela prosperidade para fazer aquilo que desagrada a Deus. Agora, olha só o versículo 2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Então, nós vemos que Deus está prometendo destruir os altares de idolatria. Naquela época, no contexto em que vivia o profeta Oséias, tinha ali na nação de Israel vários altares montados. Os reis de Israel, com medo de perder o povo, para que o povo não saísse daquele território, eles colocavam ali em pontos específicos os altares de idolatria, os altares de adoração. Então eles usavam aquela prosperidade que tinha vindo do único Deus verdadeiro para fazer sacrifícios a deuses estranhos. E o próprio Deus já tinha prometido que destruiria todas aquelas idolatrias. Agora, versículo 3. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei? Na verdade, isso aqui é como se eles dissessem, quem precisa de rei? Nós nem tememos a Deus. Sabe aquelas pessoas que não respeitam a autoridade? Normalmente, quem não respeita uma autoridade superior, essa mesma pessoa não respeita a Deus. A própria palavra de Deus nos diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. E se você é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que precisa respeitar as suas autoridades.
A Bíblia fala que Israel ficaria sem rei, porque eles seriam levados para o cativeiro. Eles não precisariam de rei, porque eles estariam sob o jugo de uma nação ímpia. E mesmo assim eles não estavam se importando e estavam dizendo: para que nós queremos rei? Nós não tememos nem a Deus, nós não precisamos de rei. E aqui o profeta usa essa linguagem. Agora, versículo 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam. A idolatria estava enraizada desde a época de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro governante deste reino do norte. Eu preciso que você não esqueça desse detalhe. Nós estamos falando aqui a respeito de que o profeta Oséias, ele profetizava para a nação de Israel, ou seja, para Efraim, que era o reino do norte. E quando nesse versículo 5 ele fala a respeito do bezerro de Bet-Aven, ele está falando lá da instituição da idolatria com Jeroboão. Então vai lá comigo em 1 Reis, capítulo 12, vamos ler os versículos 28 e 29, que diz assim: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Aqui nós vemos que logo após a divisão do reino, as 2 tribos foram para o sul e as 10 tribos para o norte. O primeiro governante das 10 tribos de Israel, Jeroboão I, promoveu a idolatria porque ele estava com medo do povo de Israel ir até Jerusalém adorar ao Deus verdadeiro. Com tanto medo deste povo acabar aí ficando em Judá, ele promove a idolatria, colocando 2 postes ídolos, 2 bezerros na verdade. E ele diz ainda que aqueles bezerros eram os deuses responsáveis por tirar o povo de Israel lá no Egito, na época de Moisés. Jeroboão I, ele foi o primeiro a estabelecer a idolatria no reino do norte, que inclusive era para este reino que o profeta Oséias estava profetizando. Então, voltando lá para Oséias, quando nós vemos o versículo 5, os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, ele está nos direcionando para aquele tempo lá de Jeroboão, quando a idolatria estava enraizada sobre este reino do norte, o reino de Israel. Então Jeroboão, com medo de perder as pessoas, estabeleceu ali a idolatria, e esta idolatria, ela permaneceu enraizada até os dias de Oséias. Agora, vai lá no versículo 8. E os altos de Even, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. O próprio Jesus profetizou a respeito deste finalzinho, né? E aos outeiros: caí sobre nós. Na realidade, é aquele momento que o profeta Oséias está falando sobre o pecado da nação de Israel. E queridos, eu preciso que você lembre sempre disso. Quando nós falamos do reino de Judá, nós estamos falando dos judeus, daqueles que mantiveram a linhagem de Davi. Reino de Israel, logo após este tempo que Oséias estava profetizando, se mistura com as nações e fala a respeito dos gentios. Quando o texto fala sobre Israel, Efraim, quando o texto fala sobre Samaria, está falando sobre nós, os gentios. E aqui, quando ele fala que o pecado de Israel seriam destruídos e logo mais esse povo de Israel diria: cobri-nos, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Ele não está falando mais para a nação de Israel na época de Oséias, está falando para nós que futuramente seríamos a igreja do Senhor. É claro que aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas não vão sofrer esses problemas, porque aqui ele está falando a respeito da grande tribulação. O próprio Jesus profetizou a respeito disso, e nós vamos ver esse registro em Lucas capítulo 23, nos versículos 27 ao 32, que ele mesmo diz que chegará o tempo que as nações sofrerão tantos problemas por causa dessa tribulação, que as pessoas vão dizer: ó montes, ó outeiros, caia sobre nós. Quem vai nos livrar da ira do Cordeiro?
Então aqui nós vemos que o povo de Israel, na época de Oséias, rejeitou a antiga aliança, trazendo aí idolatria, trazendo aí pecados contra o Deus da antiga aliança. Este mesmo Deus que estabeleceu a nova aliança também vai receber a rejeição do seu povo, de parte do seu povo. E aí essas pessoas que vão sofrer a ira de Deus por causa dessa rejeição vão dizer essas palavras. Então nós vemos aí o profeta Oséias falando a respeito do tempo do fim. E o próprio Jesus acaba repetindo. Agora, versículo 9. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Agora, essa não é a primeira vez que nós vemos o profeta Oséias citando os dias de Gibeá. Os dias de Gibeá nos mostra o quão cruel pode ser o homem que é entregue aos seus próprios desejos. Os dias de Gibeá está registrado em Juízes. Os dias de Gibeá está registrado em Juízes, capítulo 19, dos versículos 1 ao 30. Ali fala a respeito do levita, que ele encontra ali uma concubina. Concubina, na antiga aliança, era uma espécie de amante legalizada. O levita, ele se encontra ali e acaba possuindo essa concubina. E ali, por causa dos erros da concubina, ela acaba se afastando do levita, mas o levita insiste e vai atrás da concubina. Acabam saindo da casa do pai dela e eles vão para uma outra cidade e eles acabam dormindo ali numa praça. Um senhor daquela cidade os acolhe em sua casa e de repente os moradores daquela cidade, eles decidem que querem ter relação sexual com o levita. O homem da casa tenta ali proteger o levita, porque se eles abusassem do levita, aquilo seria uma vergonha para aquele senhor e também para o próprio levita. Então, eles decidem entregar a concubina para aqueles homens, e aí eles entregam a concubina para aqueles homens, e aqueles homens abusam daquela concubina até ao amanhecer. É claro que tem todo um desenrolar, mas no final da história, o levita acaba ficando desgostoso com a concubina e acaba dividindo, cortando a concubina em 12 pedaços e colocando cada pedaço em uma parte das 12 tribos de Israel. Tudo leva a crer que este conto não é apenas um conto ou uma parábola, e sim algo real que aconteceu na época de Israel. E aqui nos mostra o quão malvado, o quão maldoso pode ser o homem quando Deus o entrega aos seus próprios desejos. Outro detalhe aqui do tempo de Gibeá, que nós vamos encontrar no último versículo do próprio livro de Juízes, é que naquele tempo não havia rei. E o texto fala que quando não havia rei, as pessoas viviam da maneira que elas queriam. Não havia rei, não existia lei. E aqui no versículo 9, o profeta Oséias está falando, vai ser igual ao tempo de Gibeá. Eu vou entregar vocês aos seus próprios desejos e vocês vão ficar sem rei e vão ficar sem lei. O pior castigo que Deus pode dar ao seu povo é quando ele entrega o seu povo aos seus próprios desejos e deixa aquele povo sem a proteção da lei do Senhor. Acredite, queridos, a palavra de Deus ela foi estabelecida não para prender as pessoas, mas para colocar as pessoas debaixo da proteção de Deus. Todos aqueles que andam segundo os mandamentos de Deus são pessoas que estão sendo protegidas pelo próprio Deus. A lei, ela foi estabelecida a lei foi estabelecida para proteger o homem. Agora o versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre nós. Nós sabemos que semear está falando sobre lançar algo ou lançar a semente sobre a terra. E a terra, hoje, em nossos dias, é o nosso coração. Nós precisamos semear a justiça de Deus. A primeira parte do versículo fala, semeai para vós em justiça. Ele está falando, lance a minha palavra, lance a minha justiça em vossos corações. E a segunda parte do versículo ele fala, ceifai segundo a misericórdia. A palavra ceifai significa colher. E segundo a misericórdia, aqui a palavra usada para misericórdia também significa bondade. Nós precisamos colher segundo a misericórdia, nós precisamos colher segundo a bondade. Olha que interessante, a primeira parte do versículo fala,
semeia para vós em justiça, ou seja, lança a palavra de Deus no seu coração. E depois, com esta palavra de Deus dentro do seu coração, você vai colher segundo a misericórdia, ou segundo a bondade. Existiam várias leis, ou também estava na lei de Deus, que eles precisavam colher o fruto da terra e dividir aquele fruto com os mais pobres. Também tinha ali um espaço da colheita que era designado para aqueles que não tinham renda, que não tinham plantado. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa estar em nossos corações, e a partir dessa palavra em nossos corações, nós precisamos compartilhar a bondade de Deus com as outras pessoas. Compartilhar a bondade não significa apenas orar pelas outras pessoas, mas também significa abençoar as outras pessoas com os nossos bens, com as nossas finanças. E quantas pessoas não cruzam o caminho de pessoas que estão passando por problemas financeiros e, em vez de ajudar aquelas pessoas de acordo com as suas necessidades, elas dizem apenas: eu vou orar por você. Sabe aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que cruza o seu caminho e tem problema financeiro, não tem comida para colocar sobre a sua mesa, não tem uma roupa para ir à igreja, e você diz que vai orar por ela, quando na realidade ela precisa da sua ajuda financeira, ela precisa de uma roupa, ela precisa de uma doação, de uma cesta básica. Percebe? O texto fala: semeai para vós justiça, palavra de Deus no coração. Ceifai segundo a misericórdia, ou colhei segundo a bondade. Ele está dizendo, tudo aquilo que você recebe de Deus, compartilhe. Então nós precisamos colher já pensando na bondade do Senhor para com outras pessoas. Lavrai o campo da lavoura. Está falando o quê? Prepara a terra, prepara o coração, prepara os corações. Porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Você percebe que este texto do versículo 12 não está falando sobre plantio e colheita literal? Porque ele diz, porque é tempo de buscar o Senhor. Ele está falando a respeito de pessoas que se alimentam da palavra de Deus, que jogam a semente da palavra de Deus em seus próprios corações, e a partir daquilo que elas se alimentam da palavra de Deus, elas começam a agir segundo a bondade de Deus e preparando os corações segundo a bondade de Deus. Uma situação leva a outra, é uma bênção produzindo uma situação de bênção. Você tem a palavra de Deus em seu coração, a partir disso você vai agir com bondade para com os outros, por causa disso você prepara os corações, e no final do versículo ele diz, até que venha e chova a justiça sobre vós. Esse texto fala a respeito do Espírito Santo que foi derramado lá em Atos capítulo 2. Deus ele chove a justiça lá na época dos apóstolos e ele vai chover mais uma vez a sua justiça no decorrer destes 2000 anos e sobre as nossas vidas quando estiver mais próximo do tempo do fim. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas Deus estará levantando as duas testemunhas para testificar, para testemunhar a volta de Jesus Cristo. Sabe o toque das trombetas? E Deus estará chovendo a sua justiça sobre aqueles que estarão pregando a palavra de Deus no tempo do fim. Se alimente da palavra de Deus, a partir daí, haja segundo a sua bondade e prepare os corações para que a justiça de Deus chova nos corações de todos aqueles que ouvem essa palavra. Agora, versículo 13. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiastes no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Israel, ele começa com a impiedade e aos pouquinhos o fruto daquela impiedade vai transformando a nação de Israel em uma nação idólatra e desobediente ao Deus verdadeiro. Agora o versículo 14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Aqui este homem citado, Salmã, também chamado de Salmaneser, foi o rei da Assíria responsável por invadir Israel. Só que antes de invadir Israel, Salmaneser invadiu outras regiões. E este homem com esta nação, eles eram tão cruéis que eles entravam nas nações e quando tinha ali algumas mulheres grávidas, eles cortavam o ventre das mulheres. E as mulheres que já tinham seus bebês em seus colos, eles pegavam aquelas crianças, algumas até recém-nascidas, e lançavam essas crianças nas rochas.
Então, quando o texto fala sobre Salmã destruir o Bet-Arbel, está falando sobre este rei cruel que tinha conquistado outras regiões, assim como ele tinha conquistado outras regiões, da mesma maneira ele faria com os israelitas. Por isso que diz, a mãe ali foi despedaçada com os filhos, falando a respeito da crueldade dessa nação e da crueldade deste rei. Então, Israel já estava recebendo ali a palavra de juízo através do profeta Oséias. Versículo 15: Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia, o rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. E aqui ele fala, assim vos fará casa de Deus. A palavra Betel, ela significa casa de Deus. O profeta Oséias está dizendo, assim vos fará casa de Deus. E nós vemos que ele está citando agora a invasão dos assírios. Quando o rei literalmente estiver dormindo, essa nação será invadida. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. E aqui ele nos leva para realmente o que aconteceu. Vai lá comigo em 2 Reis, no capítulo 18, dos versículos 9 a 12. Aqui está registrando a invasão dos assírios sobre o reino do norte, sobre a casa de Israel. Vamos lá, versículo 9. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e o fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Então nós vemos o povo assírio invadindo Israel. Nesse texto aqui tem muitas coisas importantes. Como por exemplo, o versículo 10 fala, Samaria foi tomada. Por que Samaria foi tomada? Bom, Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Jerusalém era a capital de Judá, reino do sul. Quando fala que Samaria foi tomada, está falando que o reino do norte foi tomado e ali os assírios levaram todo o reino do norte para se misturar com as nações. É por isso que nós vemos na Nova Aliança ou no Novo Testamento os judeus com muito preconceito com os samaritanos. Por causa deste cativeiro assírio, os israelitas que eram ali da região de Samaria, do Reino do Norte, eles foram misturados com as nações. E eles perderam ali a característica de judeu puro, que viria ali da linhagem de Davi. E esse povo samaritano, que veio lá de Efraim, que vem daquela promessa feita lá através de Abraão, depois que passou para Isaac, Jacó, o filho de José, Efraim, a bênção das mãos trocadas. Aqui, quando nós estamos vendo o povo samaritano sendo misturado com as nações, nós vemos a graça de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo na salvação dos gentios ou do povo não judeu. Bom, nós finalizamos aqui esta breve meditação e eu quero te convidar a continuar este pequeno estudo aqui nos vídeos. Se você tiver algum acréscimo ou se você tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário nesse vídeo para que nós cresçamos juntos em graça e em conhecimento. Que Deus te abençoe ricamente. E o próximo vídeo é falando sobre o capítulo 11. Que Deus te abençoe.